Vídeo da PUC. Estamos ao vivo e eu estou acessando aqui também. Boa noite a todos, como estão? Olá, oi Elane, professora Elane, tudo bem? Olá, Lúcia, que já está por aqui. Quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos à nossa live. Teremos uma duração em torno de 40 a 45 minutos de conversação. Enquanto o pessoal está chegando, e eu vou dando boas-vindas para a gente já fazer a nossa introdução, tá bom? Sejam bem-vindos. Nossa, tá bonita essa tela, hein, pessoal? Tá uma coisa meio Jornal Nacional, muito bom, né? Olá a todos, muito bom, sejam bem-vindos. Vamos começar. Sejam bem-vindos, boa noite, alunos, professores, parceiros e amigos da PUC. Sejam bem-vindos à nossa série de lives da Escola de Gestão de Pessoas da PUC. Estamos falando dos cursos de especialização, nos nossos cursos de férias que vão entrar no ar no mês de julho. Para falarmos um pouquinho desses cursos de férias que vão entrar no ar, a gente começa hoje com um debate muito bacana, que é um tema importantíssimo para todos nós. Eu vou deixar aqui para vocês nos comentários. Eu deixo aqui para vocês nos comentários o link, que é o link de acesso dos cursos para as inscrições, tá bom? Então, todos que têm interesse em fazer as inscrições vão acessar o site da PUC e vão acessar diretamente os cursos de especialização, tá bom? Para fazer as inscrições. Para participar da nossa live, escrevam aqui nos comentários, podem curtir, compartilhar, escrevam suas perguntas e a gente vai, durante o debate, suas perguntas aqui ao vivo para trocar com os professores Elane e Fabiano. E eu estarei aqui com vocês fazendo a mediação, tá bom? Bom, gente, o tema de hoje, consultoria interna, gestão da mudança em contexto de incertezas, desafios da consultoria interna de recursos humanos. Eu vou convidar o professor Fabiano para se apresentar, depois a professora Elaine, e aí a gente inicia o nosso bate-bola, pode ser? Professor Fabiano, boa noite, pode se apresentar. Opa, olá, todo mundo. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui no canal da PUC, falando sobre esse curso de consultoria interna de recursos humanos, debatendo um pouco sobre essa atualidade, o papel do consultor diante desse novo cenário, né, diante dessas tendências que estão se apresentando para a gente. É um grande prazer. Olá, obrigada, professor Fabiano. Elaine, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente vocês por estarem aqui conosco, né? Reservando um tempinho para a gente fazer esse bate-papo num contexto, né, tão desafiador aí como tem sido 2020. Na verdade, a gente vai falar especificamente para o profissional de recursos humanos, mas tudo que nós estamos trazendo aqui vai servir para você, profissional, que quer estar antenado aí com tudo que está acontecendo, com os desafios que a gente tem nesse novo mundo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse novo mundo. Eu e o Fabiano aqui, claro que todo o grupo de gestão de pessoas da PUC aí, nos cursos de educação continuada, nós queremos compartilhar um pouquinho da nossa experiência prática, porque todos nós aí já ocupamos cadeiras executivas e de liderança na área de recursos humanos, né? Hoje,
temos, né, professores que têm consultoria, temos professores que são acadêmicos, mas a gente quer compartilhar, né, um pouco do conceito, né, o que a gente pode falar metaforicamente que é o hard, né, e um pouco do software, né, que é o soft skill aí nesse momento com vocês. Então, eu espero que vocês curtam muito, compartilhem com as outras pessoas aqui ao vivo esse conteúdo com outras pessoas de recursos humanos, outras pessoas que têm a ver com a carreira de vocês, da empresa de vocês. Eu acho que vai fazer uma grande diferença para todos nós aqui esse bate-papo. Muito bem, eu sou a Bianca, professora convidada da PUC, sou mentora, sou consultora de recursos humanos e estou aqui mediando esse bate-papo com vocês. Já deixei o link, então, das inscrições para o curso lá. Por favor, enviem as suas perguntas. Vamos falar de conteúdo. Bem, a gente vai começar pelo tema que é o tema de contexto mesmo, né? Vamos começar contextualizando, pensando nesse momento que estamos vivendo, né? Seja de incertezas, de economia circular, economia colaborativa. E aí eu chamo a professora Elaine para começar a falar sobre esse tema. É isso, Elaine? Chamei direitinho? Chamou direitinho. Ah, não, professor Fabiano. Não tem problema. A gente ou é o Fabiano? Podemos falar sobre esse mundo VUCA. Quer começar falando, sobre esse Fabiano? Mundo aí. Podemos falar sim, professora Bianca. Eu acho que é importante, a sua contextualização foi muito importante, porque sempre que a gente pensa no papel do consultor interno de pessoas, no papel do consultor de RH, sempre que a gente pensa em que competências esse consultor deve ter e deve promover dentro da organização, é muito importante que a gente entenda qual é o contexto que essa organização está inserida. Eu vou ser muito rápido, porque certamente nós que trabalhamos, estudamos, estamos na academia, estamos nas empresas, nas consultorias, a gente vê isso acontecer no dia a dia. Né? Mas existe um termo que foi cunhado no final do século passado, mas ele nunca teve tão atual, que é o tal do mundo VUCA, o mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? E a gente vê essa questão, a gente vê essa característica na realidade de hoje. A gente já via nos anos anteriores, né, por conta muito da evolução da tecnologia, por conta muito da evolução das questões sociais, por conta da participação de várias gerações no mundo organizacional, no mundo do trabalho. Né? A gente via esse mundo e vê esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a Covid-19 ela veio funcionar, na minha visão, como um grande catalisador desse movimento. Né? Eu não entendo que a Covid-19 trouxe um ambiente extremamente novo. Ela veio acelerar aquele momento de transformação que a gente já vivia. Né? E ao olhar para o mundo como ele é, antes da Covid e agora, no momento da Covid, a gente percebe sem números de tendência. Né? A professora Bianca falou aí da economia compartilhada, da economia colaborativa. Quer dizer, essa é uma coisa que já vem acontecendo no mundo, né? As empresas se juntando para entregar um serviço, a pequena livraria de bairro que, para se sustentar, coloca ali dentro do seu espaço uma cafeteria ou um grande site com grande tráfego que hospeda no seu marketplace uma outra empresa. Quer dizer, o mundo já vinha vivendo essa economia colaborativa. Né? O mundo já vinha vivendo, por exemplo, uma transformação que pensa, que fala não só em produto, não só em serviço, mas fala, sobretudo, em experiência. O mundo já vinha vivendo uma necessidade de transparência, uma necessidade de colocar, das empresas colocarem qual é o propósito da sua organização, qual é o propósito do seu trabalho, né? Qual é a sua razão de existir.
Então, esse é o mundo que a gente está inserido. Esse é o mundo de transformação, esse é o mundo de transformação contínua. E era muito interessante, eu queria pegar um gancho sobre isso e chamar para o jogo a professora Elaine, porque a gente fala muito de gestão da mudança, mas hoje o mundo pede para a gente uma prontidão para a mudança, não é nem a gestão, é a prontidão, porque tudo muda o tempo todo muito rápido. E aí eu queria ouvir um pouco a professora Elaine com a grande experiência que ela tem nessa questão aí de como está diante desse mundo volátil, de mudança e transformações constantes, mudando a cada instante, a cada momento. Obrigada, Fabiano. Muito legal. Eu queria aproveitar para trazer uma pergunta e trazer para a Elaine. Pode ser, Elaine? Deve. Nesse contexto que o Fabiano está falando, eu acho que entra um pouco o nível de prontidão que a gente precisa ter, né? Que competências, que comportamentos dentro desse contexto. Eu queria que você falasse um pouco mais do que o Fabiano está falando e trouxesse um pouco esses elementos como habilidades, até para responder as perguntas que estão chegando aqui para a gente. Como manter o engajamento e motivação nesse cenário de incertezas, né? Tem a ver com essa capacidade de prontidão envolvida, né? Sim, exatamente, né? Na verdade, Bianca, só contextualizando um pouco do que o Fabiano falou, né? Algumas pessoas, e eu vou usar algumas metáforas, achava que o mundo VUCA ele não existia, né? Essa coisa da incerteza, da ambiguidade, das coisas de uma forma mais complexas. E aí, a gente separa esse profissional em três grandes, vamos dizer assim, três grandes blocos. O profissional que acreditava que o mundo VUCA nunca ia chegar, né? Porque ele não existia, né? E aí o segundo profissional que falava assim, olha, esse mundo ele vai chegar. E aí, se chegar, eu preciso estar preparado, e ele já foi se preparando, né? Tanto de hard skills como soft skills, assim como, né, o hard skills, soft skills, a gente vai atualizando com essa versão digital e essa coisa mais moderna, e aí a gente fala de reskilling e upskilling, né? O reskilling nada mais é do que, assim, puxa, com toda essa transformação digital, com toda essa incerteza, com toda essa base digital, com esse mundo líquido que a gente está vivendo, onde a gente não planeja mais estrategicamente 10 anos, nem 5 anos, a gente planeja no máximo 1 ano e a cada 3 meses a gente revisita esse planejamento, né? Tanto pessoal quanto de carreira, quanto das empresas, das organizações, e como que eu ajudo as organizações a se reinventar nesse negócio, né? É isso que a gente fala que é o reskilling. Dentro da profissão que eu tenho, será que ela vai sumir? Né? E como que eu me reinvento dentro disso? E da profissão que não está sumindo, como eu estou me atualizando com a velocidade grande? E por que eu falei tudo isso? Porque tem tudo a ver com a pergunta que a Bianca acabou de trazer, né? Eu preciso de prontidão. A gente fala que existem aí uma lista de competências que a gente precisa adquirir nesse mundo novo, né? Mas eu diria que para a gente se adaptar e para a gente correr atrás desse mundo novo, além dessa prontidão, a gente precisa de velocidade. Outra coisa que a gente precisa é de agilidade. E não é só na agilidade de fazer as coisas tecnicamente, é na nossa agilidade mental, né? A gente fica preso a paradigmas anteriores, a perguntas anteriores, e aí a gente demora muito tempo para dar resposta. Então, se a gente pudesse falar, além da prontidão, que é uma competência, além da velocidade, a gente estaria falando dessa agilidade mental. O que o mercado chama, o que, se você pegar o World Economics, se você pegar a pesquisa da McKinsey, eles vão chamar de flexibilidade cognitiva, né? Então, como eu ter essa flexibilidade cognitiva, essa mente ágil, capaz de se reinventar a todo tempo? Sabe aquele famoso aprender a todo tempo? Ou o conceito que a gente ouve agora do lifelong learning, né? O que é o lifelong learning? Daqui para frente eu só vou aprender. E não tem mais jeito. Você profissional que está aí do outro lado e que quer se manter atualizado
na sua organização, na sua carreira, seja no seu negócio, seja em qualquer coisa, daqui para frente, não tem mais condição de você falar assim, eu não vou aprender, né? A gente selecionou algumas competências assim para dar mais ênfase nessa bate-papo que a gente está falando aqui com vocês. E uma que a gente colocou também é assim, é o pensamento crítico, né? E pensamento crítico não é fazer racionalização, não é justificativa e não é análise, né? É eu fazer novas perguntas, né? Eu terminar, às vezes, algumas coisas, né? E daí? E o que mais cabe nessa pergunta que eu fazia antes, né? Eu gosto de citar dois conceitos, assim, e até comentei num bate-papo que eu estava fazendo com o professor Fabiano, que eu estou lendo um livro que chama Antifrágil, né? E o Antifrágil, ele classifica as pessoas, o mundo e as coisas em três grandes blocos, né? Na fragilidade, no mundo robusto, que é esse mundo complexo, e no antifrágil, que é essa coisa líquida, que é essa coisa da incerteza. E como que você se prepara para ser vulnerável nesse mundo antifrágil, mas que você tenha uma resposta ágil, né? Essa flexibilidade de aprendizagem, do aprendizado cognitivo que vai gerar esse pensamento crítico e resposta, né? Então, eu acho que a gente vem falando desse novo profissional, né? E é claro que a gente não pode esquecer que precisa ter o que a gente chama, ou que o mercado chama, de uma base conceitual de tecnologia, né? Então, a gente precisou, agora em 2020, se reinventar, né? O mundo, ele está tudo na nuvem, as empresas estão reinventando os seus negócios para que eles sobrevivam. Como o Fabiano disse, elas estão fazendo parceria para essa economia circular, né, para que ela se reinvente e para que elas sobrevivam nesse mundo de incerteza e nesse mundo complexo. As coisas mudaram, né? Já vinham mudando, e eu acho que o Covid-19 só chegou aí para acelerar, né? Então, eu falo que o papel daí especificamente do profissional de RH tem que ser esse, o provocador da mudança, né? O implementador de uma cultura de mudança, né? De olhar para as questões de mudança, para poder fazer um diagnóstico profundo sobre o que vai mudar, né? Conseguir congelar um pequeno cenário de qual a situação que a organização que ele está vivendo, ele tem todos os aspectos, desde os aspectos técnicos, teóricos, né, até os aspectos humanos. Não dá para falar de gestão de mudança sem pensar em pessoas. Então, assim, o consultor de RH, né, a pessoa de recursos humanos, ela precisa entender profundamente de gente. Ela precisa ser o provocador da mudança, mas com credibilidade. Ela precisa fazer mapeamentos de mudança, os assessments de mudança, com profundidade, né? Porque senão ela não consegue fazer a provocação ou trazer ferramentas e conceitos sobre transformação e sobre mudança. Quando a gente fala de mudança, a gente está falando que a gente precisa ter isso instalado no nosso skill pessoal para que a gente consiga instalar isso dentro das organizações que a gente trabalha, nas nossas carreiras e no nosso dia a dia. Porque se a gente não começar pela gente, efetivamente a gente não vai conseguir organizar e ajudar. Perfeito. Dentro das organizações. Deixa eu... Perfeito. Queria fazer esse bate-bola com o professor Fabiano, que a gente discutiu muito no roteiro a questão das competências, e eu acho que o professor Fabiano tem algumas que a gente tinha selecionado, que ele tem um ponto de vista interessante para dar ênfase em algumas competências. Aproveita, professor Fabiano, para falar sobre a questão da gestão da mudança, já que a professora Elane mencionou, né? E aí você já colocar um pouco da sua visão também, né, sobre isso. Lógico, obrigado. Eu queria pegar o gancho da professora Elane
e eu queria aprofundar uma competência que, ao meu ver, é muito importante. A gente fala aí de 10, 12 competências onde as empresas estão buscando excelência nesse mundo atual. Obviamente não dá para olhar para todas elas, mas a professora Elaine ela citou uma que eu acho fundamental, que é a questão do pensamento crítico. E eu acho que pensamento crítico tem a ver com protagonismo, né? Tem a ver com aquele profissional que, na minha visão, pensar criticamente é ter a capacidade de desafiar o status quo de uma maneira positiva. Não é a mudança pela mudança, não é o desafio adolescente que está sempre querendo fazer o diferente, mas é aquela capacidade de olhar o cenário, é aquela capacidade de olhar o cenário presente e o cenário futuro e, a partir daí, propor alterações que muitas vezes são alterações incrementais, alterações pequenas, mas que podem ser alterações fundamentais, né? Eu me lembro quando eu trabalhava como executivo de empresa e hoje, seja na sala de aula, seja dando consultoria nas empresas, a gente vê muito, mas sempre foi assim, né? Já não cabia, sempre foi assim, já não cabia no passado e vai caber cada vez menos, né? Então, esse pensamento crítico é essa capacidade de desafiar o status quo de uma maneira inteligente. Para isso, eu preciso ter uma visão sistêmica, uma visão holística, né? Um entendimento do negócio, uma proximidade do negócio. Como falou a professora Elaine, de um lado, o entendimento do negócio, a proximidade do negócio. Do outro lado, o entendimento do humano, né? Quais são as alavancas do humano que permitem que cada profissional, que cada líder, que cada gestor, que o profissional de recursos humanos abra, potencialize toda a capacidade de determinado colaborador ou de determinado grupo de colaboradores, né? Então, eu queria dar muito ênfase nessa questão do pensamento crítico. E queria trazer uma outra competência muito, muito relevante, ao meu ver, que é a colaboração transversal, né? Não cabe mais no mundo atual a alta departamentalização. Não cabe mais no mundo atual uma hierarquização, uma estrutura hierarquizada, departamentalizada, onde cada um vai cuidar da sua parte do processo. Os problemas que se apresentam para as organizações hoje são problemas multidisciplinares e muito complexos, que demandam conhecimentos diferentes, habilidades diferentes. Por isso é muito importante a gente ter a capacidade, né, de largar o que eu chamo da síndrome do super-herói. Eu cheguei aqui, eu vou resolver o problema, eu sou o salvador da pátria, eu agora vou resolver essa questão, esse problema. Não é mais essa questão, não é mais isso o que é demandado do profissional no mercado de trabalho. O que é demandado é como é que eu posso me inserir num grupo de trabalho, num grupo que tenta, que produz, que experimenta, que rapidamente, de uma maneira ágil, entrega soluções de maneira compartilhada. Então, essa capacidade de colaboração. Agora, só consegue colaborar transversalmente quem entende muito bem do seu pedaço, quem tem empatia, né? Porque atuar em colaboração significa respeitar o outro, respeitar o momento do outro, conseguir fazer essa conexão entre o ritmo, muitas vezes frenético, que o negócio precisa, e o ritmo individual particular de cada um, né? Então, é um grande desafio, né? E tem muito a ver com crença, né? A provocação que eu deixo para vocês aqui, a minha crença, ela me limita, ela me bloqueia para eu conseguir trabalhar nessa colaboração transversal, ou a minha crença é a crença do aprendizado, é a crença da contribuição, da colaboração e, portanto, me alavanca a minha potencialidade. Eu acho que essas são questões muito, muito relevantes a responder. A gente falava de gestão da mudança, e quando eu dou aula de gestão da mudança na PUC, eu falo sempre para os alunos, né, para quem está lá na sala comigo,
Lógico que tem uma metodologia da mudança que olha tanto o mundo corporativo, a necessidade corporativa, quanto uma necessidade individual. Lógico que tem um mainframe de mudança que você pode seguir, mas cada vez mais o que eu tenho percebido é que para fazer uma boa gestão de mudança, você precisa ter uma excelente visão de onde quer chegar, né? E estar pronto para percorrer um caminho de mudança, com resiliência e com aptidão. E eu queria aqui já introduzir um outro tema, que é o RH nisso tudo, e o consultor interno de RH nisso tudo. E eu quero trazer uma metáfora que eu acho que vai ajudar a gente a entender o consultor RH, o consultor interno de RH como arquiteto organizacional. Quem é o arquiteto organizacional? Como o nome já fala, é aquele que arquiteta, é aquele que pensa os aspectos organizacionais, desde a sua estrutura, dos seus processos, das suas pessoas, dos seus objetivos, das suas ferramentas de reconhecimento e remuneração, da sua gestão do capital humano. Por isso, o consultor interno de RH tem essa visão ampliada, essa visão abrangente. Por isso, o consultor interno de recursos humanos precisa ser aquele profissional de RH mais perto do negócio, entendendo profundamente sobre o negócio e sobre as pessoas que estão naquele negócio. Eu queria deixar aqui essa imagem, né, de arquiteto organizacional. Acho que ela contribui para o nosso entendimento aí de qual é o papel de um consultor interno de recursos humanos. Seja como facilitador do negócio, seja como um desenvolvedor de pessoas, um alavancador do potencial dos colaboradores. Eu queria ouvir um pouco da Elaine. Eu sei que a Elaine já começou a falar sobre isso, mas eu queria que ela falasse do papel do consultor de recursos humanos. E acho que a gente pode explorar aqui, Fabiano, o papel do consultor também com relação à assessoria à liderança, né? O quanto que a liderança está no meio dessa questão também da gestão da mudança, né? Com relação à gestão das competências da liderança. Relacionar a consultora interna e essa assessoria para o líder. Vamos falar um pouquinho disso. Eu costumo dizer, né, Bianca, e a gente, nas nossas aulas na PUC, a gente faz muita provocação, né, aos nossos alunos aí. É importante dizer que esse papel de assessoria não quer dizer que a gente vai infantilizar ou que a gente vai fazer o papel dele. O papel de assessoria, quando a gente é o consultor interno, ou como o mercado reconhece aí, o business partners, né? Ele serve para que você auxilie essa liderança a se desenvolver, a ela crescer, a ela se envolver no aprendizado dela, criando competências para que ela possa fazer gestão da equipe dela, gestão do negócio e gestão da área dentro da empresa. Então, a gente precisa ter um papel profundo em diagnóstico, né, para entender qual é o gap da liderança, né? E aí eu brinco, eu falo que quando o Fabiano traz a questão do próprio pensamento crítico, né? Acho que uma reflexão que a gente tem que trazer para esse RH versus esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Quanto o RH está preparado para fazer uma leitura do Workforce Plan, quando a gente olha, né, ele como arquiteto da organização, das competências que têm instalado, e não é só na liderança, né, dentro da organização, para saber aonde ele precisa atuar, quais as ferramentas ele vai utilizar para ajudar essa liderança ou qualquer outro cargo-chave dentro da organização, né? Claro que liderança, ela faz pipeline de estratégia, né? Enfim, a gente precisa alimentar, mas assim, ter esse papel de auxiliar a desenvolver, mas não carregar no colo e não servir de muleta, né? Porque muitas vezes o líder, nessa assessoria, ele quer que você sirva de muleta, dar aquele feedback que ele não quer dar, fazer aquela correção ou fazer a gestão de consequência que muitas vezes ele não quer fazer porque
trazendo uma menção do que o professor Fabiano falou, ele não quer ser protagonista da carreira dele, né? Ele não quer ter accountability, ele não quer ser responsável por aquela decisão e ele acha que ele precisa terceirizar aquilo para o RH. Né? Então, acho que o papel fundamental do consultor interno é fazer com que essa liderança ou qualquer cargo-chave ou qualquer pessoa da organização entenda que quem faz gestão de negócio da área dele e das pessoas é o líder, é o gestor, é o gerente, é o coordenador, é o supervisor e aí, enfim. E que o RH suporta em termos de desenvolvimento e ferramenta, em termos de ação para que ele chegue lá, né? E aí vale uma leitura muito profunda, né? Porque a gente precisa parar de achar que, por exemplo, aqui é só metafórico, que a mesma ação vai servir para todo mundo. E às vezes não é. A gente precisa ter um diagnóstico, de novo, muito profundo de quais são as necessidades aí efetivamente para que eu consiga atuar. E aí eu vou ter um mapa da organização de desenvolvimento dessa liderança e fica mais fácil eu saber como que eu chego lá, né? Às vezes, aspirina não resolve a dor de cabeça de todo mundo. E a gente precisa, enquanto RH, eu sempre me perguntei quando eu estava nas organizações, e eu sempre trazia essa reflexão para times que trabalhavam comigo, né? A gente costuma tratar sintoma, né? E a gente precisa parar de tratar sintoma. A gente precisa entender a raiz do problema para que daí eu utilize esse pensamento crítico e vá resolver. Quantas vezes a gente tratando sintoma dentro das organizações e pessoas que trabalham aqui com a gente e que estão aqui na live com a gente já deve ter tratado o sintoma e ao tratar o sintoma ele teve um novo sintoma e aí gerou um círculo vicioso que ela não conseguiu atender e aí ela parou e olhou e falou assim, puxa, isso aqui não dá certo, né? A gente vai ter que mudar a ação ou vai ter que começar tudo de novo. Então, a grande coisa é assim, vamos parar de tratar sintomas e vamos tratar causa raiz das coisas. Isso é muito importante. E eu queria aproveitar, a Bianca colocou uma pergunta aqui, eu vi aqui no chatzinho, né? Alguém perguntou, né, sobre como manter engajamento e motivação nesses cenários de incerteza. Eu tenho visto e eu tenho zapeado aí, enfim, eu tenho conversado com muitas empresas, né, nesse novo movimento, nesse movimento de incerteza, né, nesse mundo líquido e exponencial que a gente fala. E as empresas que estão conseguindo manter esse engajamento, elas estão tirando, né, o olhar da tela do computador, sabe, do Windows, elas estão ampliando esse olhar e elas estão escutando os clientes internos dela, né? E elas estão se aproximando deles, seja através de pesquisa, seja através de fóruns, grupos, seja através de Word de cafés virtual, né? Para perguntar único e simplesmente para eles o que engaja eles. Vai dar para atender 100% das pessoas? Não, mas você vai ter uma boa resposta do seu colaborador interno, o que de fato você tem que fazer para que ele se sinta motivado a estar naquela empresa e a ficar com vocês e aí contribuir com o cenário de produtividade, de propósito organizacional, estar engajado com a cultura e com o clima da sua organização. Então, fica a dica. Talvez perguntar flua mais do que eu tentar fazer uma hipótese ou levantar cenários que já estão desenhados na minha cabeça com premissas antigas, né? A gente está falando de uma nova premissa, né? Então, eu acho que vale a pena a gente repensar isso. A gente está fazendo as mesmas perguntas para problemas antigos e logo a gente vai ter o mesmo resultado. Então, eu também preciso agir de modo diferente para que eu tenha resultados diferentes aí enquanto RH. É isso mesmo. Perfeito. Pessoal, quem está aqui no chat com a gente, eu vou passar... Opa, vou passar aqui para o Fabiano, mas eu só quero lembrar vocês, a gente está já com quase 40 minutinhos, passa muito rápido.
Então, eu peço que envie as perguntas aqui para a gente conseguir trazer algum debate, né, adicional. As perguntas que chegaram, acho que a gente conseguiu falar, né? Como fica o papel da consultoria interna na promoção da saúde do trabalhador, enquanto agente de ação, capaz de disseminar, identificar. Eu acho que a gente não abordou até agora um pouco a questão da saúde do trabalhador. Queria trazer para o Fabiano também o da liderança, um pouco de cultura, talvez, Fabiano, o que você acha? E o papel da liderança, falar um pouco também, como a Elaine falou, aproveitando esses momentos aí que tem mais um tempinho. Legal, eu acho que você foi muito feliz, Bianca, quando você traz a questão da liderança e da cultura, e acho que dá para conectar isso com a pergunta que você trouxe também da saúde do colaborador, né? Acho que, de alguma maneira, esses são temas que se conectam. A professora Elaine falava do como engaja, como motiva, né? E rapidamente veio na cabeça, para mim, duas palavras: propósito e liderança, né? Uma empresa que tem um propósito claro, uma empresa que está conectada com a sua sociedade. Eu não diria nem que uma empresa que está conectada com o seu público-alvo, porque eu acho que a gente está vivendo uma extrapolação desse conceito, né? Óbvio, uma empresa que está conectada com o seu público-alvo, mas uma empresa está conectada também com a sociedade onde está inserida. E aí a sociedade... a gente pode pensar na sociedade como um todo, onde, né, aquele grupo de indivíduos onde geograficamente ela está inserida, mas também na sua sociedade interna, no seu grupo de colaboradores internos. Então, acho que o primeiro passo que a gente está vendo muito fortemente é essa capacidade de ter um propósito, de ter um DNA forte, né? E aí DNA forte remete para a cultura, valores, crenças, comportamentos esperados, né? E é interessante isso, né? Porque toda empresa com cultura forte, com cultura clara, forte não significa ser agressiva, significa dizer clara, precisa, bem delimitada, bem delineada, né? Óbvio que uma cultura, como uma empresa, como um agente vivo, né? Ela vai perceber que a sua cultura evolui, se transforma ao longo do tempo. Mas é importante, sobretudo, da alta liderança e dos líderes que tenham claro quais são os parâmetros, quais são os borderlines, quais são as fronteiras comportamentais dessa cultura. Por quê? Não para fazer uma gestão de comando e controle, não, mas para poder atrair colaboradores que comunguem, que conversem, que se alinhem com aquele sentimento, com aqueles valores, com aquele tipo de comportamento, com aquele propósito, né? Então, eu acho que a primeira questão de como engajar, e a professora Elaine foi muito feliz quando falou da proximidade com os colaboradores, mas eu queria dar um passo, uma proximidade que traz em si uma proposta de valor para o seu colaborador, né? Uma proposta de valor conectada com a cultura da organização. E quem é esse conector primário? O gestor, o líder. É através do líder que essa cultura vai ficar clara. É através do líder que esse propósito vai ficar claro. Lógico que os recursos humanos têm esse papel, mas muitas vezes o profissional de recursos humanos ele não pode estar em todos os momentos, em todas as ocorrências, em todas as realidades. Quem é o embaixador da cultura? Quem é o primeiro embaixador da cultura de cada organização? O líder, o gestor. Por isso, o papel do consultor interno de RH junto ao líder é muito importante. De um lado, para desenvolver essa capacidade de liderança. E de outro lado, para inserir, permitir que o líder esteja inserido nesse caldo cultural, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel do consultor interno de RH nessas duas questões. E o que isso conversa com a questão da saúde dentro do ambiente de trabalho? Na minha visão, tudo, né? Quando você tem um ambiente bem balanceado, claro, uma cultura aderente, uma cultura onde eu, como colaborador,
comungo com essa cultura organizacional. É muito mais fácil que eu produza melhor, é muito mais fácil que eu desenvolva minhas potencialidades e, portanto, é muito mais fácil que eu emocionalmente, fisicamente, me sinta bem. Então, eu acho que a questão da saúde, uma das questões, né, da saúde no ambiente de trabalho, tem muito a ver com como é que a gente permite, engaja esse colaborador dentro de uma cultura. Obviamente que isso pressupõe um ambiente de troca, um ambiente onde a pessoa possa ser ela mesma, um ambiente diverso, um ambiente acolhedor e inclusivo, né? Um ambiente onde a questão do aprendizado esteja posto sobre a mesa. Né? A professora Elane falou do aprender. Um ambiente onde a gestão do conhecimento possa ser feita de uma maneira muito clara e positiva. Quer dizer, aqui a gente podia ficar falando horas e horas sobre essa questão da saúde, mas eu acho que esses elementos que eu estou tentando colocar para vocês ajudam a construir um ambiente saudável, um ambiente positivo dentro da organização. Obviamente, isso vai ajudar no engajamento, na motivação também dos colaboradores. Acho que eu toquei em alguns pontos, professora Bianca, que você trouxe. Eu não sei se o pessoal no chat quer ampliar a discussão e fazer outras perguntas. Legal. Eu queria explorar um pouco mais esse tema saúde do trabalhador, porque eu acho que esse tema, de fato, é um tema que cada vez mais está sendo exigido nas organizações, por conta, inclusive, dessa rotina das organizações de fazer, de adaptação. Então, Elane, queria que você falasse também um pouquinho disso, complementando a fala do professor Fabiano, e também falasse um pouco da credibilidade dessa consultoria interna. Como ser uma consultoria interna com credibilidade forte para conduzir um processo de mudança, né? Será que temos aí consultorias internas com alta credibilidade? Como fazer a credibilidade se tornar sólida, né? Para conduzir um processo de mudança em meio a tantas incertezas? Bianca, eu vou começar então falando da primeira pergunta, né? Como fica o papel da consultoria interna na promoção de saúde do trabalhador, né? Enquanto agente de ação capaz de disseminar e identificar necessidades de gestão de recursos e intervenção. Eu fiz uma anotaçãozinha bem rápida aqui. Acho que a primeira pergunta, né, trazendo a questão cultural que o professor Fabiano trouxe, é entender o que é promoção de saúde para o trabalhador dentro daquela organização. É claro que a gente tem uma cartilha de promoção de saúde, que envolve saúde física, saúde mental, saúde social e saúde emocional, né? Vamos pegar esses 4 grandes pilares, tem mais algum, mas falando desses 4 grandes pilares. E aí, você entendendo o que é promoção de saúde dentro da sua empresa, do trabalhador, você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, porque falar de promoção de saúde, a gente está falando que é um papel do RH, mas é um papel, muitas vezes, do médico de trabalho dentro da organização, da pessoa de saúde e segurança organizacional, da pessoa, né, do departamento de saúde, segurança e bem-estar, né. As empresas cada uma tem um nome, mas é um papel multidisciplinar, onde você vai juntar a visão desses vários cenários para que você tenha um consolidado e um olhar multidisciplinar, né? Mais ou menos, se a gente for trazer para o contexto moderno, é trabalhar exatamente com os times de squad agile, né? Então, assim, como trabalhar numa squad para entender o que é promoção de saúde e aí você fazer as intervenções necessárias para cada saúde dentro da tua organização. Porque as intervenções não pode ser um produto de prateleira que você tira lá e coloca, né, para fazer a atuação dentro de promoção de saúde dentro da tua organização. É como eu disse anteriormente, às vezes dar aspirina para o mesmo problema pode não resolver. Então, eu tenho que entender primeiro qual é esse papel de promoção de saúde. E quem né, esse papel? E a segunda coisa
como eu, profissional de recursos humanos, faço e influencio esse time multissetorial para que a gente possa ter um diagnóstico profundo que traga credibilidade para a organização e analítico para que eu tenha o meu quadro macro de ações, né? Edna, talvez seja um bom caminho. E aí fica mais fácil de você descobrir, né, qual a intervenção correta que você tem que fazer para cada área de promoção de saúde dentro da organização. E aí, juntando com a pergunta de credibilidade do RH, se a gente for trazer no contexto histórico, eu brinco, eu falo que eu sou uma profissional apaixonada por RH. E eu vejo, né, se a gente pegar a cartilha do RH de David Urich lá, né, e falar dos vários papéis, desde o departamento pessoal, né, da administração de pessoal até esse movimento de ser o RH estratégico, de fazer parte de negócio, para trazer uma experiência para o nosso, né, funcionário, para o colaborador interno diferenciada, ele passa por credibilidade do que a gente está entregando na organização. E essa credibilidade tem muito a ver com os nossos conceitos, aquilo que a gente conhece de fato dentro da área de recursos humanos. Na minha função de consultora agora, que navego em várias empresas, eu vejo RH fazendo copy e cola. Elaine, o que é copy e cola? A empresa tal faz a avaliação de desempenho baseado no OKR. Eu vou lá, copio da empresa tal e coloco aqui. Ela tem universidade corporativa com trilhas, né, de desenvolvimento XYZ. Aí eu vou lá, pego e copio sem olhar de fato para as devidas premissas que tem dentro da minha organização e sem saber se aquilo serve para a minha organização. E isso traz uma descredibilidade para a gente de recursos humanos, assim. Eu diria que assim, o gestor que está lá na ponta, a pessoa que está lá na ponta, faz com que o nosso trabalho seja assim totalmente denegrido. Então, eu acho que a gente tem, enquanto recursos humanos, para ganhar credibilidade, ter profundidade, velocidade, saber fazer uma boa leitura de qual é o interlocutor que está do outro lado, para quem é o gestor, quem é o gerente, quem é a pessoa que eu estou levando aquela solução, e aí fazer a adaptação da solução de acordo com essa interlocução, porque senão vai cair no descrédito e vai ser mais do mesmo dentro da organização. Acho que é isso. Excelente. Gente, o tempo passou muito rápido. Eu quero convidar você, na verdade, eu quero propor vocês a fazer alguns comentários finais, professor Fabiano primeiro, convidando os nossos alunos. Nós sabemos que nesse curso, principalmente de consultoria interna, é muito comum os alunos comentarem que entramos de um jeito e saímos de outro, né? Existe uma mudança significativa na postura dos alunos, nas suas atuações no dia a dia, e a gente acompanha isso depois do curso. Então, é muito interessante esse trabalho de parceria que nós fazemos nos projetos dos alunos nas suas respectivas empresas, né? Na vivência, as dificuldades na gestão de conflito, na assessoria com os líderes. Então, de fato, é uma jornada. O curso ele propicia essa troca agora intensa, né, nos cursos de áreas, mas é uma troca real, porque a gente tem uma aplicabilidade muito direcionada na nossa abordagem. Eu queria propor a vocês alguns comentários finais, convites para os nossos alunos que estão nos assistindo, os nossos professores que estão participando, para a gente iniciar aqui o nosso telão, né? Passou rápido. Professor Fabiano. Bom, Bianca, eu agradeço as tuas palavras e queria falar um pouquinho de como que esse curso de consultoria interna de recursos humanos, né, de business partner, ele bate para mim. Eu acho que é um curso muito provocativo. Você falou uma verdade, eu tenho vários relatos e testemunhos de pessoas, de alunos que falam, eu entrei de uma maneira e saí de outra, a minha visão aqui aumentou, né? Eu tenho aqui agora mais segurança em fazer as proposições. É um curso muito prático, é um curso onde a gente puxa muita discussão para aproveitar
Ali ninguém se acha, eu sou o grande professor, o dono da verdade, e vou caminhar nessa direção. Óbvio que a gente tem uma responsabilidade acadêmica, metodológica importante, a PUC tem isso, e a gente como professor tem, mas eu acho que uma coisa muito interessante desse curso é essa troca de experiência entre a diversidade de alunos que todo semestre aparece. Então, é um curso muito vivencial, é um curso onde a gente traz cases do mercado, experiências do mercado de trabalho, alinhadas aí com a dinâmica conceitual da academia, né? Então, de verdade, eu tenho muito prazer em ministrar aula nesse curso e eu espero encontrar vocês lá, né? Aqui a gente deu pílulas sobre temas que a gente discute lá. Podíamos ter falado aqui das várias formas de atuação do consultor interno de recursos humanos que o Edgar Schein trouxe para a gente. Podíamos ter aprofundado aqui mais sobre gestão de mudança ou, como falou o professor Elaine, diagnóstico organizacional. Mas eu acho que isso é uma degustação, né? É um avant-première. Eu espero vocês aí no curso para que a gente possa debater com mais profundidade cada tema desse aqui. E agradeço a oportunidade à PUC, agradeço a professora Bianca, a professora Elaine, e agradeço a cada um que esteve aqui nessa live prestigiando esse bate-papo. Muito obrigado. E eu não sei aí se a professora Elaine Nós quer dar uma temos palhinha. alunos aqui que estão dizendo que estão com saudades. Temos ex-alunos aqui nos assistindo. Saudades de todos, de turmas que já estiveram conosco. Elaine, quer falar um pouquinho? Só para a gente finalizar, né? Primeiro eu quero agradecer Professora Elaine. Só para a gente finalizar, primeiro eu quero agradecer imensamente a todos vocês por estarem aqui. Também o pessoal que já foi nosso aluno, a gente está com saudade de todos vocês também, né? Quem já foi nosso aluno sabe que a gente faz isso com muito prazer, então é importante, tem o rigor acadêmico, uma série de coisas, mas a gente gosta muito daquilo que a gente faz. Então, cada aula é uma entrega de 100% daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem de conceito. Eu faço um convite para vocês, a gente vai ter uma série de lives de segunda e quartas-feiras, né? Falando dos nossos programas dentro de gestão de pessoas, né? Da PUC, do COGEA. Então, sintam-se convidadíssimo para estar conosco, porque a nossa ideia é que cada live a gente entregue um pouquinho de pílulas de conhecimento. E vai ser um imenso prazer estar com vocês aí, ou no curso de férias, ou nos nossos próximos cursos, tá bom? Obrigada. E agora eu passo a palavra para a professora Bianca, para que... Eu fiquei descarregando. Encerramento final, né? Obrigada, Elaine, pelas suas palavras. Eu fui clicar aqui para o fone, o carregador, que puxou bastante aqui a energia. Muito obrigada pela contribuição de vocês, obrigada pela participação dos nossos alunos. Eu aguardo vocês. Passei o link aqui para vocês das inscrições, a gente fica à disposição. Amanhã, quarta-feira, dia 10, estaremos de novo com a live sobre marca empreendedora. Estaremos juntos somente nesse mesmo horário aqui nessa série de lives. Então, aguardo vocês nesse mesmo acesso da PUC, ok? E qualquer dúvida, em contato com a gente. Grande abraço para todos, uma excelente semana. Um abraço a todos, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, até já.